Graças e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, um culto maravilhoso. Essa alegria da IEBT é muito boa, porque ela reflete a alegria do Espírito Santo entre nós, amém? Amém. O tema dessa noite, já pegando um gancho com o que vai acontecer sábado, que é o Café dos Homens, o tema dessa noite é Deus à procura de crentes fiéis. Deus à procura de crentes fiéis. Eu quero pedir a sua ajuda para você repetir isso, ecoar aí para o irmão que está ao seu lado aí. O tema dessa noite, você pode fazer isso? Deus à procura. Obrigado, Brunão. Deus à procura de crentes fiéis. E por que Deus está à procura de crentes fiéis? Ou para que Deus está à procura? Deus busca crentes fiéis porque a fé é uma graça do Espírito Santo que glorifica a Ele e produz obediência no coração. Isso me faz lembrar o que está escrito em Efésios capítulo 2, o verso 8, que diz: porque pela graça vocês são salvos. Mas isso vem de nós? Não, é pela fé, porque é dom de quem? De Deus. Então, quando a gente escuta Deus à procura de crentes fiéis, o que isso significa? O que Deus quer do meu coração? O que Deus quer do coração da sua igreja? O que Deus quer de você? Nesta noite, isso serve para mim também, querido irmão. Nessa noite, Deus me encontraria como um crente fiel? Nessa noite, Deus encontraria você como crente fiel? Deus, Ele não erra. Eu e você sabem disso. Sabemos que sermos encontrados por Deus, isso é fruto da sua graça, mas também da sua fidelidade. Crentes fiéis são crentes que agem com fidelidade diante da palavra e que buscam agradar a Deus. Segunda-feira, a igreja leu Lucas 18. Lucas 18. Hoje é Lucas 20. Se você não fez a sua leitura, faça ainda hoje, tá bom? Lucas 18, segunda-feira. Em Lucas 18, 7, Jesus fez uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier sobre a terra, irá encontrar fé nela? Irá encontrar fé quando Jesus voltar? Jesus vai encontrar fé nos crentes da IEBT? Jesus vai encontrar fé nos crentes de Pernambuco? Nos crentes neste mundo? Jesus, quando vier buscar os seus fiéis, aqueles que guardam e depositam a preciosa fé no seu poder, esses é que são que serão encontrados. Então Deus busca santidade e pureza, irmão, na vida dos seus seguidores, mesmo em meio à corrupção e apostasia. Nessa noite nós vamos se basear numa história, para ver 6 características que Deus procura nos crentes fiéis. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por essa noite. Continua manifestando a tua glória entre nós, falando conosco, Deus, renovando a alegria e nos dando sensibilidade no Espírito Santo, Pai, no nosso coração, para entendermos a tua voz. Se por acaso estamos falhando, Pai, em alguma área da nossa vida, onde o Senhor encontra infidelidade, Deus, nos mostra isso, nos conserta com graça, com misericórdia e com teu amor, Deus. Nos refaz, Deus. O desejo meu e dos meus irmãos é sermos encontrados por Ti, como crentes fiéis. Essa é a nossa oração, ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. É isso que nós vamos aprender e analisar nesta noite, olhando para a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus à procura de crentes fiéis, e Ele encontra. Então, primeiro ponto,
Deus encontra crentes fiéis quando não nos prostramos diante dos ídolos. Deus encontra crentes fiéis quando não se prostram diante dos ídolos. Deus encontra crentes fiéis quando não se prostram diante dos ídolos. Você vai ler comigo e você vai ver que isso é verdade. Daniel capítulo 3, a partir do verso 1, tá bom? Daniel capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem, da estátua, de 27 metros, alta, mais alta do que a IEBT aqui. Então ele diz o texto, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, citou no verso 3, os prefeitos, governadores, juízes e tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, imagina aquele silêncio, o eco da voz do arauto, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento que ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e todo tipo de música, vocês que estão em pé, todos aqui presentes, se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas, diz o texto, se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Tem aqueles homens que se prostraram, mas estavam de olho. Quem é doido que não vai se prostrar diante de uma ordem do rei Nabucodonosor? Ainda mais de tamanha de tal ameaça. Aí sabe o que o texto diz? E o texto continua dizendo, né? No verso 8, no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, aqueles puxa-saco, tá bom? Que o rei viva eternamente. Imagina a cena. Ó Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todos aqueles que não se prostrassem e não adorassem, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei da Babilônia, quem sabe estava de olho no cargo, pôs como administradores da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdenego, sabia o nome dos três. Esses homens, veja agora, tipo de acusação. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei Nabucodonosor. Tocou na ferida do rei, que é o orgulho. Fizeram pouco caso. Quem gosta de ouvir isso? Ainda mais um rei que tem toda a autoridade. Não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Pois é, irmãos, onde Deus está procurando crentes fiéis? Deus está à procura de crentes fiéis, quando não nos prostramos diante dos ídolos. Diante dos ídolos. O rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e ordenou que todos adorassem, mas 3 jovens judeus não adoraram.
adorar somente o Senhor com esse gesto, irmãos. Deus vai à procura deste tipo de crente, que não tem ídolos no seu coração, só tem apenas um Senhor, que é o Senhor Criador dos céus e da terra, que só se prostra diante de um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Somente isso, irmãos. Aqueles homens, eles não quebraram o segundo mandamento. Eles sabiam o segundo mandamento. Eles sabiam que aquilo que o rei estava propondo estava indo de encontro à fé deles. E eles resolveram: eu não vou me prostrar. Muitas vezes a gente faz isso dentro de uma empresa, dentro do colégio, numa roda de amigos, estamos nos prostrando. E aqui esses homens disseram: não, eu não vou adorar outro ídolo. Êxodo 20, capítulo 20, o verso 13 e 6 diz: não tenha outros deuses diante de mim. Eles não enxergaram aquela estátua de 27 metros. Eles só enxergavam um, que era o Deus Criador dos céus e da terra, que não cabe o seu tamanho na terra. Ele é imensurável. Esse é o nosso Deus. Não conseguimos medi-lo. Ele é transcendente e ao mesmo tempo, devido à sua graça, Ele é imanente. Ele está perto de mim e de você. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa era a ordem. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eita, irmãos, servimos a um Deus fiel. A fidelidade do Senhor, porque Deus está à procura de crentes fiéis. Você não está servindo a um Deus que é duas conversas, não. Você não está servindo a um Deus que diz que vai com você e depois vira a esquina e você vai para o outro lado. Servimos a um Deus que cumpre as suas promessas. Servimos a um Deus que prometeu todos os dias estar conosco. Precisamos ter essa convicção. Mesmo sendo infiel, eu ou você, Ele permanece fiel. Por isso que nessa noite nós nos reunimos para adorar esse Deus que merece a nossa fidelidade unicamente a Ele. Jesus foi fiel quando foi tentado. Era uma forte tentação, irmão Luiz, que estava passando aqueles 3 judeus diante de todos os povos, pessoas de outras nacionalidades. O rei reuniu todo mundo, era uma festa grande. Tinha música, tinha orquestra, tinha tudo que você imaginasse de mais requinte. E todos se prostraram, menos 3 que foram fiéis ao Senhor. Deus está à procura desse tipo de crente. Desse tipo de crente. Jesus foi fiel a Deus quando foi tentado. Isso mesmo, Jesus foi tentado. Jesus resistiu à tentação de adorar Satanás em troca do reino do mundo. Satanás pediu isso ao Filho de Deus. Se o Senhor me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Aquele cão, aquele mentiroso, sabia nem o que estava pedindo. Ele estava diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que governa todo este mundo. E diante da fraqueza que Jesus estava, debilitado, 40 dias sem comer, sem beber, chegou para tentá-lo. E achando que iria ganhar alguma coisa, Jesus se levantou para ele e disse: Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente você vai prestar culto a Ele. E ali diz que Satanás retirada, e vieram os anjos e adoraram. Deus está à procura de crentes fiéis. Crentes que não se prostram diante dos ídolos. Amós 5:21, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas.
Não suporto suas assembleias solenes. Hipocrisia. Inclusive, Osés também fala sobre isso. Israel como a noiva. Israel traiu o Senhor, foi infiel, mas o Senhor permaneceu fiel. É esse Deus que nós servimos. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Tomou o lugar de Deus na minha ou na sua vida. Prioridade número 1, você está alimentando um ídolo. Você está alimentando um ídolo. E se estamos carregando algum ídolo dentro do nosso coração, estamos sendo infiéis ao Senhor. Colossenses 3:5 diz: a ganância é a idolatria. Quantas pessoas gananciosas nesse mundo? Quantas? O dinheiro pode se tornar um ídolo, uma busca desenfreada por ele. E tem sido um ídolo de muita gente, que tem perdido a família, tem perdido momentos agradáveis, tem perdido principalmente um momento com Deus devido à ganância. Porque é um ídolo que precisa ser alimentado todos os dias. E é uma ilusão. Ezequiel 14:3 diz: esses homens erguem ídolos dentro do seu coração. O coração humano pode tomar coisas boas, como uma carreira de sucesso, um amor, bens materiais e até a família, e fazer dessas coisas bens últimos. Tipo aquele pensamento: eu não posso viver sem você. Você é a minha felicidade. Sem você, não sou ninguém. São os ídolos do coração. E que tomam o lugar de Deus. Fazendo isso, estamos sendo infiéis ao Senhor. Divinizamos coisas e pessoas, porque não nos vimos sem elas. Devemos ter cuidado. Deus encontra crentes fiéis quando não se prostram diante de ídolos. A verdadeira adoração exige fidelidade a Cristo, mesmo quando a cultura pressiona. E agora vem o ponto 2 dessa reflexão. Deus encontra crentes fiéis quando resistem às pressões e às influências deste mundo. Deus encontra crentes fiéis quando resistem às influências e às pressões deste mundo. Pastor, está lá no texto, tá bom? A partir do verso 13, acompanhe comigo a leitura. Então, o rei agora ficou irado. Depois, olha, esses caras aí, esses meninos aí, que tu colocasse como estava lá na província, trabalhando, tendo uma responsabilidade grande, quem entra e quem sai. Eles não se prostraram diante de tu e fizeram pouco caso. E agora, tu vai fazer o quê? Tu não dissesse, quem não se prostrar diante do Senhor vai ser jogado na fornalha? Eu quero ver agora. Aí sabe, tocou no ego do homem, né? Aí sabe o que acontece? A igreja pode ler comigo o verso 13, como ficou Sadraque, Mesaque e Abednego? Vamos lá? Então... Chama esses meninos aí. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Ele duvidou, né? Não é possível. Quem me desafiou? Pois é. Aí no verso 14 diz: Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? A igreja precisa ler a resposta desses 3 homens fiéis. Vamos ler? Verso 15. Agora...
Pois é, rapaz. Ô, igreja. Nabucodonosor não estava afrontando aqueles 3 jovens, não, que não tinha força para nada. Nabucodonosor estava agora afrontando o Deus vivo. O Deus dele de 27 metros e 2 metros e 70 de largura não poderia mexer um palmo. Mas o Deus criador dos céus e da terra, os de Deus ele guarda. Irmão, seja fiel ao Senhor, vale a pena. Mesmo chorando, continue fiel, mesmo numa prova, mesmo sendo pressionado, permaneça fiel diante do Senhor. E agora não foi o arauto que levantou a voz, não, foi o próprio rei. Foi o próprio rei. Eu quero ver se isso é verdade, que vocês não prestam culto. Agora, se vocês estão prontos, quando ouvirem, vocês estão prontos, estão aqui diante de mim. Arruma aí, deve ter falado com o maestro. E há um tempo, quando o maestro deu a entrada da banda, quando eles tocaram, todo mundo olhando, quero ver se esses meninos são valentes mesmo. Mas só que Nabucodonosor fez uma pergunta e mexeu com quem não poderia mexer. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Aqueles 3 homens, eles tinham um Deus fiel. Isso mesmo, igreja. Ele deu uma segunda chance, mas aqueles jovens mantiveram a sua posição. Não saíram da sua posição, não saíram. Isso me faz lembrar que Jesus também mostrou sua fidelidade a Deus diante da pressão para torná-lo rei. Depois que Jesus alimentou aqueles 5.000 homens, e depois que sobrou aqueles 12 cestos, o texto de João capítulo 6, o verso 15 diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Jesus resistiu à pressão, resistiu a essa tentação mais uma vez. Vou torná-lo rei. Não, só tem um que é o rei dos reis, que esse é o meu Pai que está no céu. A glória não era, Jesus estava atrás daquela glória, a glória era de Deus. Quando ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele deu graças a Deus e entregou nas mãos de Deus. E Deus é que fez o milagre. Deus é que fez o milagre, irmãos. Então hoje muitos são pressionados a abandonar valores cristãos no trabalho. Ninguém está vendo não. Vai, o chefe está vendo não. Coloca aí, mente aqui, omite aqui, deixa essa nota passar. Irmãos, a gente quer dar tanto o nosso jeitinho, né? Tanto o nosso jeitinho, seja na escola, uma fila. Na mídia nós somos pressionados a perder os nossos valores todos os dias. Infelizmente, muitos têm sido infiéis a Deus em sua conduta. Infelizmente. Devemos ser como Jesus, firmes na verdade, mesmo sob ameaça. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita, o quê? E agradável vontade de Deus. Então nós vimos até aqui. Deus encontra crentes fiéis, primeiro, quando não se prostram diante dos ídolos, e Deus encontra crentes fiéis quando resistem às pressões e às influências desse mundo. Como eu disse aos irmãos, são 6 tópicos, e a hora já está chegando ao limite, os irmãos talvez estejam cansados, e vamos ficar por aqui, porque eu sei que a palavra do Senhor falou conosco, ao nosso coração. Vamos permanecer fiéis, não se prostrem diante dos ídolos, não se prostre diante das pressões, resistam às pressões, resistam às influências, os ajeitadinhos neste mundo daí. Confia no Senhor, seja fiel ao Senhor em todo o tempo, porque nós sabemos que temos um Deus que é fiel para conosco.